Hoje vamos conversar muito e trazer aqui uma percepção. Quero convidar você, empresário e empresária, a uma percepção diferente, a uma percepção de refino, de elaboração, de mais estrutura na jornada. Nós empresários, nós temos um desafio muito grande, que é do aprendizado. Agora, o principal ponto é como que esse aprendizado ele se encaixa na loucura do nosso dia a dia. Quem aqui, o empresário e empresária que tem uma equipe, que tem uma estrutura de gestão, que tem já instalada na empresa, que tem desafios e metas de vendas, de manter o salário do time, de manter a empresa viva. Ele para estudar, ele para conhecer ferramentas e métodos. Então é isso que a gente vai discutir aqui, como fazer e a importância disso, ok? Pessoal, começamos. Primeiro que a Cris está aqui, o Cláudio também, eu fico muito feliz que estejam aqui, como a Joyce Carlone, que acabou de entrar. É muito bom ter vocês todos aqui e apoiando aqui os nossos 15 minutos de excelência. Eu espero que esse tema possa ajudar vocês também. Pessoal, o empresário brasileiro, eu quero iniciar aqui uma conversa interessante. O empresário brasileiro, ele é raçudo. O empresário brasileiro, ele tomou uma decisão em algum momento por abrir um negócio ou prestar um tipo de serviço, muito, obviamente, por uma situação, ou realmente de esse é meu objetivo, é isso que eu quero, ou por uma circunstância, foi desligado de uma empresa, ou ele estava ali, já tinha executado um ciclo grande dentro de uma instituição pública e decidiu empreender. Como que uma pessoa começa um empreendimento, na grande maioria das vezes, e não tem a mínima noção do que é ser empresário? E é isso mesmo, a grande maioria aprende na raça, aprende jogando, aprende assim, vem cá, vamos abrir um negócio? Pô, vamos. Como é que começa esse negócio? E pessoal, eu, por exemplo, recebo muitos amigos aqui nesse momento, falo, vamos lá. Primeiro você tem que ter uma identidade de marca, você tem que fazer uma logomarca, você tem que abrir um CNPJ, você tem que pensar no seu produto e serviço de uma forma bem estruturada. Tudo isso são questões que eu aprendi em 27 anos de trabalho como pessoa jurídica, um tempo numa empresa, depois proprietário há 18 anos da SG4, que eu passo para meus amigos. Mas você acha que no início eu tinha essa estrutura lá, esse conhecimento? Não. E a grande maioria dos empresários, eles iniciam a vida profissional de empresário na raça, no dia a dia, tropeçando, errando e acertando. Muitos, obviamente, acertam mais do que erram, mas vão naqueles, vai tropicando aqui, levantando lá, e a coisa dá certo. Só que tem um detalhe. É muito interessante que agora, quem me acompanha sabe que antes eu falava muito com as grandes empresas, e agora eu estou conversando com um empresário que tem ali acima de 10 colaboradores, ou até 10 colaboradores, fatura 2, 3 milhões por ano. Eu estou conversando muito com essa empresa, com esse perfil de empresa. E sabe o que eu estou me deparando com o quê? Eles comentando o seguinte, esse negócio, esse método Tex não é para mim. Não, e aqui é na raça, eu aprendo sozinho, eu aprendo trabalhando, eu aprendo fazendo. Eu tenho escutado muito isso. E eu não discordo do empresário. Só tem uma questão que eu quero elaborar aqui com vocês. Toda vez que o empresário ele deixa, ou ele não se permite, ou ele não se organiza para ouvir novos métodos, organizações, gestão, alinhamentos, rotinas diferentes do que ele vive, ele vai continuar acertando e vai continuar errando a mesma coisa como ele já errava antes. E esse é o ponto. Você sabe que eu gosto de usar muito exemplo de esporte, como é que eu acompanho esporte. Pessoal, você vê um Federer da vida lá. Você acha que o Federer foi um grande tenista? Vocês acham que ele tinha quantos por cento de aproveitamento de sucesso de uma bola passada para o outro lado? 55%. E você sabe qual que é a diferença dos top 10 do ranking de tênis para o resto? É que eles acertam de 53 a 55, 56% das bolas. Essa galera aqui de baixo, 51, 52%.
É muito pouca a diferença para a pessoa brilhar, para a pessoa estourar, para a pessoa ter sucesso. E aí você tem um empresário que está errando com a equipe, e você está aqui falando, poxa, e a gente tem uma questão do método aqui que ensina, por exemplo, você a lidar com a equipe. Mas olha só que interessante, a gente mesmo ensinando a pessoa com essa questão do método, tem empresário que fala, isso não é para mim. E o empresário perde a oportunidade de fazer pequenos ajustes e o negócio dele desenvolver. E é isso, um dos grandes fundamentos do TEX, da metodologia, né, das técnicas de excelência, o método TEX, né, que a gente traz que é uma tecnologia. A gente ensina pequenas premissas, pequenos ajustes dentro de uma estrutura que vai fazer a empresa transformar. Então, muito empresário tem isso. Não, isso não é para mim, eu não preciso disso. E eu tô bem aqui. Tá errando para arrebentar na parte financeira, por exemplo. Captando empréstimos e não sabendo trabalhar o empréstimo para que esse dinheiro, esse recurso captado, transforme a empresa. Ele está pagando as contas com o empréstimo. E isso vai, com o passar do tempo, desestruturando totalmente a empresa dele. E ele não percebe isso. Agora, ele fala que o conhecimento não é para ele. E é esse o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, empresários e empresárias. É muito importante que o empresário e empresária esteja atento a metodologias e a novas ferramentas. E que você desloque pouco tempo, para aprender essas ferramentas. Para que você detalhe conhecimento e você aprofunde em temas que vão ajustar pequenos pontos do seu negócio. Porque quando o empresário se abre para isso, ele olha para essa estrutura, é como se fosse empresário que faz isso, eu particularmente faço bastante, eu procuro estar sempre estudando, aprendendo coisas novas, é muito legal que a mente faz assim, ó, nossa, como eu não tinha pensado nisso antes, deixa eu fazer isso lá na minha empresa, e a gente implementa e dá certo. E a empresa vai crescendo, estruturando, vai melhorando a vida do empresário. Pessoal, eu gosto de dar vários exemplos assim de agenda, por exemplo. Eu vou dar um exemplo agora. Eu vou viajar em breve, daqui a pouco, para Bento Gonçalves. Eu vou passear com a minha esposa. E em julho nós vamos para a Argentina. A gente se organiza para isso. E o empresário, muitos empresários brasileiros, eu estou dizendo essas são as próximas viagens aqui, eles não conseguem organizar um passeio com a família, pessoal. O empresário brasileiro, ele inclusive nas férias, ele está no celular. E tem equipe. Ele não delega, ele não organiza, ele não sabe. Aí é o ponto. Ele não sabe como processar uma equipe que assuma o que ele hoje toma de decisão, ou como ele executa os temas, para que ele possa viver. Ele não sabe fazer isso. E o mais interessante, se alguém vai ensinar, ele fala, não, aqui tá tudo bem, eu sei tudo. Vou aprendendo aqui, deixa comigo. Esse é o ponto. Eu faço um convite ao aprendizado, eu faço um convite à abertura. O convite à curiosidade e até a você não acreditar na pessoa. Assim, não sei se esse negócio dá certo, mas vai lá e assiste a aula para ver se efetivamente isso não funciona. Mas o interessante é isso, né, pessoal? É que a possibilidade da gente questionar, mas quando se questiona, quando a gente analisa, quando a gente para pensar, eu falo, né, grandes descobertas nós teremos. Então é muito importante que o empresário se dedique efetivamente a conhecer metodologias. E aí eu quero falar uma questão de talento também interessante. Pessoal, muitos atletas, naturalmente, e até grandes empresários também, tem gente que é muito talentosa, isso é fato. A pessoa é talentosa no aspecto de saber falar, saber mexer com cálculos de uma forma bem estabelecida. Uma pessoa que sabe ser estrategista de uma forma nata. Um líder nato. Agora tem só um detalhe, e eu gosto de fazer comparações a atletas. Vocês acham que grandes atletas do basquete, do futebol, do tênis, natação, eles só nasceram com habilidade ou com o corpo apropriado para aquele esporte? Altos, ou com uma estrutura física
né? Por exemplo, um jogador de basquete tendo 2 metros, isso ajuda muito. Mas você acha que é só isso? Então, não é só isso que faz um profissional, porque essas pessoas são profissionais, tá? Eu estou falando de atleta profissional. Você acha que é só o talento de uma pessoa em falar bem ou ser um grande líder que vai fazer a empresa dele dar certo? Não. E essa resposta, ela é muito consistente, eu vou falar e repetir. Não. Sabe por quê? Porque existe uma questão do treino e repetição que vai fazer você acertar aquelas bolinhas que eu falei do Federer lá em 55%, 56%. É a repetição, é o treino, é o condicionamento do corpo para ele estar preparado para aquela bola no final do jogo de basquete e tipo um Michael Jordan ali, faltando segundos para ele arremessar uma bola e ele vai acertar a bola. Então a gente pensa, e muita gente acha, que só o fato dele ter alguma habilidade vai fazer ele ter sucesso. Não vai. É treino, persistência e fazer aquilo com repetição. Mas note, a repetição tem método. Vocês acham que o Michael Jordan, por exemplo, falando desse grande atleta americano, uma referência, na minha época de jovem, vê-lo jogar no Chicago Bulls, ali naquela época que ele estava ainda na ativa, você acha que ele só ia jogar, pessoal? Não. Você tem... existe uma história interessante e muito triste, inclusive, do Kobe Bryant, que é aquele também atleta que tem um discurso, um conhecimento fora do comum. Treino, 4 horas da manhã, fazendo arremesso. Você acha que um cara desse não tem método, organização, persistência? E ele obtém resultados fantásticos. O empresário brasileiro, ele tem que entender que esse pouco que ele faz, ou os 15 minutos de excelência, ou os 15 minutos de estudo todos os dias, o inspiram para coisas diferentes. O inspiram para uma decisão mais refinada. E isso vai fazer o negócio dele transformar. Pessoal, eu falo assim, a gente quando construiu o método TEX, são muitas horas de treinamento, mas são 4 blocos. Propósito, ferramentas de gestão, e esse item aqui é muito interessante. E falando nesse item do ferramentas de gestão, né, existem outros itens, já vou falar para você, mas o ferramenta de gestão, primeiro que você pode fazer qualquer um aqui a qualquer momento. Né? Você pode trabalhar gestão de pessoas de forma específica, parte estratégica de forma específica, propósito ali naquele momento da sua empresa, você tem um ano para consumir o conteúdo, mas cada um daqueles itens trabalha os 4 pilares fundamentais para uma empresa brilhar. E isso é um ponto interessante, você não precisa olhar tudo e ter desespero para tudo. Calma, eu digo, vá desenvolvendo cada habilidade. Essa estratégia bonita de ser um bom gestor e um bom empresário. É muito importante que você persista e você vá construindo bases. Nenhum empresário faz uma grande empresa em 3 meses. São 30 anos. E isso é muito importante comentar aqui. Os empresários brasileiros acham que existem fórmulas mágicas e não existem. Existem métodos consistentes que te levam a um patamar diferente. Então eu quero e convido sempre os empresários a entender que qualquer tipo de gestão que você implemente, estruture e faça, ela precisa de um método, persistência e conhecimento. Então é interessante a possibilidade da gente todos esses 15 minutos de excelência toda terça-feira que pensamos no conteúdo com a equipe técnica aqui, ajudado, por exemplo, pelo Fabrício, que me ajuda bastante aqui nessa estrutura. E ele apresentou esse tema, eu achei fantástico, da gente poder falar sobre eu aprendo no jogo, ótimo, mas vamos refinar isso aqui com 15 minutos por dia. Se uma pessoa que hoje é empresário e tem um negócio que fatura 100 mil no mês ou 1 milhão no mês, pessoal, a vida dessa pessoa é complexa. Agenda, metas, desenvolvimento, tem que pensar em dinheiro, tem que pensar em novos produtos, em tecnologia de marketing, que mercado eu vou atuar. Todo dia isso, e emoções. Falta de pagamento de um cliente, inadimplência.
Isso tudo mexe muito com a vida do empresário, mas existem formas, ferramentas, que quando você abre o conhecimento, você simplesmente vai resolver diversos temas que hoje são pedras do seu sapato e que vão transformar essas pedras numa parede do seu castelo. E é o conhecimento que viabiliza isso. Pessoal, espero que esse convite faça parte da sua jornada empreendedora e você transforme o seu negócio, né, que você tenha sucesso e lucro o mais rápido possível, mas pensando e sabendo que só com conhecimento, profundidade e consistência nesse conhecimento é que vai fazer você transformar. E sim, esse processo, esse conhecimento é para você, empresário, empresária, que quer crescer, quer ter mais tempo com a família, quer ter mais lucro e sucesso no seu empreendimento.